uma vez eu tenho o privilégio de conversar um pouco com você e muito mais ainda de compartilhar a palavra de Deus que se renova cada manhã, razão pela qual nós podemos dizer com certeza que temos a paz de Cristo, Cristo o Senhor, que nos comprou com tão grande preço, esse privilégio de nos tornarmos filhos seus. O assunto de hoje é sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho alguns muçulmanos, pessoas que, enquanto estou evangelizando e estão sendo evangelizadas, elas vêm para mim e questionam a divindade do Senhor Jesus Cristo, dizendo que Jesus não é Deus. E não só eles, até os chamados testemunhas de Jeová, que não são testemunhas de Jeová, e outros, como os mormons, eles não dão ao Senhor Jesus Cristo o devido lugar que Ele merece, por ser Deus, o nosso Criador, Criador dos céus e da terra, e que está envolvido na feitura do homem. As duas passagens que escolhi hoje para conversar um pouco com você se acham em Isaías 48, no versículo 12, e Apocalipse, capítulo 22 e versículo 13. Nós vamos perceber uma coisa muito em comum. O que está escrito em Isaías, no capítulo 48 e versículo 12, diz assim, que eu sou o primeiro e o derradeiro, ou primeiro e o último. Nós podemos observar que não há dois personagens falando a mesma coisa. Tem que ser um personagem falando da mesma coisa. Senão, a verdade deixaria de ser verdade para ser algo superficial e também algo relativista. Portanto, ali diz em Isaías, vocês sabem que Isaías foi um livro escrito pelo profeta, propriamente dito, cerca de 700 anos antes de Cristo nascer da Virgem. A profecia se cumpriu daquele Jesus, o Emanuel, de Isaías capítulo 7, versículo 14, e o Deus forte, Pai da eternidade, que está em Isaías capítulo 9, versículo 6. E como a Bíblia é um livro autêntico, o que a palavra de Deus diz é sem nenhuma distorção, sem nenhum engano. Essa é a mesma palavra que se cumpre em Apocalipse, no versículo 13 do capítulo 22. Eu sou Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Eu sou o primeiro e o último. A mesma frase que se encontra em Isaías, no capítulo 48. Então nós podemos afirmar e confirmar com ousadia de que Jesus é Deus, sempre foi Deus, é e sempre será. De acordo com a palavra de Deus, Jesus fez os mundos e Jesus estava envolvido na nossa criação, na nossa feitura. Onde buscamos essa realidade, ou essa confirmação? Na própria palavra de Deus, em João, quando diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí você vai ver no versículo 6, 7, 8, 9, e assim por diante, dizendo que Ele fez os mundos. Então o Senhor Jesus Cristo é o Deus verdadeiro, que não muda, é o mesmo. Agora, as pessoas procuram partes da Bíblia
com o objetivo não de investigá-la para o seu próprio bem, mas para achar contradição. Mas como somos seres humanos, não podemos ater a mente de Deus em uma pequena caixa de cérebro humano, uma caixa mental humana limitada. Nós não podemos colocar o oceano em um pequeno copo. Da mesma forma, nós não podemos entender as coisas de Deus de uma forma humana e intelectual. Deixe-me dar uma ilustração. Suponhamos que você tem um filho. Aí esse filho, ele está com 2 anos de idade. Aí esse filho vem para você, começa a fazer perguntas ao seu pai. Agora vamos comparar os dois. O pai já foi criança, cresceu, se educou, aprendeu muitas coisas na vida, não só por experiência, mas também de uma forma educacional e intelectual. Então esse pai tem muito mais informação e muito mais conhecimento em comparação com o filhinho de dois anos. Então esse filho vem para o pai e faz perguntas simples, e o pai responde. Aí o pai menciona para esse filho de 2 anos sobre a célula, ou a criação do mundo, ou vai falar de matemática, ou vai falar de coisas científicas profundas, ou de cálculos de álgebra. Essa criança não vai entender, porque o seu conhecimento é limitado. O pai sabe mais. Da mesma forma, eu apenas usei uma analogia para explicar que nós não entendemos a mente de Deus. Se Jesus falou do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele como aquele pai experiente, ele sabe, e eu e você, como seres humanos, não entendemos a linguagem de Deus, então temos que aceitar pela fé, que nem a criança aceita o que o pai diz, embora ele não entenda. Então, meus prezados, muçulmanos ou hindus, ou quem quer que seja, ou pessoas que seguem seitas e cultos, não vamos questionar Deus, a sua existência, a sua onipotência dentro dos nossos limites humanos, porque vamos nos contradizer, vamos profanar o nome de Deus e finalmente iremos perder, não só aqui, neste mundo, e muito mais no outro, que é a vida eterna. Aceitemos com humildade a palavra de Deus, que Jesus é Deus, o mesmo de Isaías, capítulo 48, versículo 12. É o mesmo Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Então não tenha mais dúvida. Se você não entende alguma coisa, tudo bem, mas não afirma, não confirma e nem diga com um dogma de que não existe trindade e de que Jesus não é Deus. Jesus é Deus. Já foi, é e sempre será. E Ele é o meu Salvador. Que Deus abençoe. Que Deus dê a você e a vocês espalhados por toda parte da terra, onde quer que vocês estejam, desejando a todos um ótimo fim de semana, domingo e uma semana. Se Deus quiser, nos veremos de novo. Amém. Senhor, muito obrigado por esse momento e por essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus, que ela seja espalhada como fogo abrasador por toda parte da terra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe você mais uma vez.